Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo. Peça para o seu corretor. Invista. Faça cursos de extensão na Escola Nacional de Seguros. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. Você que pensa em entrar numa nova profissão, você que pensa em ter mais uma atividade, mais uma oportunidade, não pode perder o programa seguro de hoje. A Gabor RH traz para você essa oportunidade. O programa seguro já está no ar. E para entendermos melhor essa revolução na sindicância dos inúmeros prédios de São Paulo e do Brasil inteiro, trazer um especialista, Ricardo Carpati, diretor da Gabor RH. Ricardo, obrigado pela tua presença. Muito bom receber um jovem empreendedor aqui no Programa Seguro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Boris, uma honra estar aqui falando com o seu público. Ricardo, eu queria que você explicasse o que é a Gabor RH e de onde surgiu essa ideia e o que nós podemos esperar da Gabor. A Gabor RH é uma empresa de consultoria de recursos humanos. Eu sou da área de condomínios há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. Quando eu abri uma empresa de recursos humanos, eu foquei um segmento para atender condomínios. Viajando pelo Brasil, inicialmente dando cursos para gestores de condomínios, eu comecei a perceber uma possibilidade, existiam alguns poucos síndicos profissionais. E aí foi que a gente levantou a bandeira de profissionalizar esse segmento, profissionalizar o síndico. Já existia, a gente não inventou a roda, né? Já existiam alguns poucos síndicos profissionais e nós fomos a primeira empresa a levantar essa bandeira e oficializar um curso de síndico profissional, primeiro em São Paulo e depois expandindo para as outras regiões do país. Ricardo, a Gabor evoluiu bastante e eu fico aí com o último congresso que vocês fizeram, eu tive a oportunidade de estar lá e eu presenciei um tema que eu achei espetacular sendo debatido, por exemplo, o Airbnb. Uma coisa que às vezes um síndico comum ou mesmo um síndico profissional que não está apto pode trazer consequências de comportamento, conflito de moradores, até mesmo no seguro. Esse é o espírito, é deixar realmente profissional. Administrar condomínio ficou muito complexo. Tem muita legislação, muitas normas, muitas variáveis, como você mesmo citou, o Airbnb é uma delas. E se não tem um síndico que tenha conhecimento de causa, conhecimento de gestão, ele vai trazer insegurança, aí eu digo insegurança física, patrimonial, que o principal motivo das pessoas irem morar em apartamento dentro de um condomínio é a segurança. Então, se o gestor não tem esse conhecimento, o principal objetivo já vai por água abaixo. Hoje, muitos condomínios movimentam muito dinheiro, a gente está falando de condomínios clubes, que são tendências nacional, né, uma tendência nacional. Então, tem condomínio que movimenta R$1 milhão mês. Agora, imagina R$1 milhão na mão de uma pessoa que não tem capacidade de gestão. E, por último, um ponto muito interessante também é que, antigamente, as pessoas saíam de casa de manhã e voltavam de noite. Hoje, muitos trabalham em casa, né? Tem muitos profissionais que trabalham em casa e muitos vivem um condomínio. Então, segunda-feira ele joga pôquer, terça-feira ele tem o futebol, quarta-feira os clubes estão diminuindo e os condomínios estão suprindo essa necessidade. O perfil de síndico ou de síndica, não vamos aqui ser machistas, né? Tem muitas síndicas realmente muito boas e até cuidadosas, mudou muito. Nós temos ali um senhor recém-aposentado, que já tinha trabalhado, enfim, tinha uma boa experiência administrativa e ele dava conta do negócio e a mesma coisa essa senhora. Era muito comum até uma disputa pela sindicância nos prédios. Mas a gente percebe, eu pelo menos vejo assim, a falta de tempo, a responsabilidade e a cobrança dos demais. As pessoas estão menos tolerantes, as pessoas estão cobrando mais, então aumenta a responsabilidade, aumenta a cobrança, muitas vezes de forma gratuita ou tendo um desconto ou uma isenção de condomínio, ou seja, deixou de ser interessante ser um síndico de prédio.
É muito preocupante ser um síndico de prédio. Então, o síndico é processado por profissionais que trabalham dentro do condomínio. Então, um processo trabalhista pode render R$100 mil para o condomínio de dívida. E aí, toda a responsabilidade cai em cima desse síndico, por exemplo. Se tem algum acidente dentro do condomínio, a responsabilidade é do síndico. Então, tudo fica na responsabilidade do síndico. Hoje, o mercado condominial está se estruturando. É um mercado que já existe há muito tempo, é um segmento antigo, mas que era muito amador. Com a profissionalização, a gente tem sentido uma falta de vontade dos voluntários de assumir por conta da cobrança, da responsabilidade e da falta de conhecimento para dar esse conforto e essa possibilidade de que o morador novo, com esse perfil novo de morador, que ele consiga utilizar o condomínio da maneira correta, que é talvez trabalhando lá e vivendo praticamente 24 horas dentro do condomínio ou usando o condomínio como um clube muitas vezes. Eu poderia afirmar hoje que é uma nova profissão ser síndico profissional, e quem quiser está nos assistindo e quiser iniciar essa nova profissão, essa nova carreira, ele pode procurar a Gabor. Quantos módulos você tem, qual é a carga horária, qual é a certificação? Fala um pouquinho. Ele pode iniciar essa carreira? É uma nova carreira? É uma nova carreira, já é uma realidade. São Paulo, números estimados, em torno de 10% dos condomínios já são administrados por síndicos profissionais. A gente está falando em torno de 4 mil condomínios. É um número interessante. Salvador, que é a segunda capital, em torno de 7, 8%. E o Brasil inteiro já tem uma porcentagem, até cidades do interior, com síndicos profissionais. Então, é uma nova profissão que vem crescendo absurdamente. Nos últimos 3 anos, a gente está falando de 10, 7, 8. Nos últimos 3 anos atrás, a gente estava falando de 0,5%, 0,2%. E a tendência é que, nos próximos 2, 3 anos, isso chegue perto de 50% dos condomínios do Brasil. Então, a gente está falando em torno de mais de 100 mil condomínios. O Brasil hoje tem em torno de 250 mil, a gente está falando no mercado em torno de 100 mil. A profissão não é regulamentada ainda. E eu vou te ser sincero, Boris, eu tenho medo de um futuro da regulamentação, porque a gente nunca sabe para qual lado vai. Mas eu tenho certeza que vai demorar para isso ser regulamentado. Então, como que o mercado se autorregulamentou? Cursos qualificados. Sim. Então, a Gabor saiu na frente, foi pioneira. Hoje é um curso reconhecido nacionalmente, tem outros cursos também. Mas o nosso curso hoje está em São Paulo, Brasília, Florianópolis, em breve Belo Horizonte e Jundiaí. A gente, até 2020, estaremos pelo menos em 10 cidades do Brasil. Procura a Gabor, a gente faz um módulo introdutório, 30 horas, tá? Depois um módulo avançado, mais 30 horas, e o módulo profissionalizante, mais 30 horas. No total, 90 horas aula. E já está disponível na Gabor, ou já está no radar da Gabor também fazer essa formação EAD à distância ou ainda não? Nós já temos. Nós temos uma formação à distância, a gente comercializa ele pelo portal Síndico.net, que é um portal que tem mais de 1 milhão de acessos, é um portal referência. Então, o nosso curso online, para quem está nos assistindo agora e não está em nenhuma dessas praças que a gente tem o curso presencial, é só entrar no portal Síndico.net, que tem disponível para EAD e tem muito síndico sendo formado. A gente tem uma média de 100 síndicos mês se formando no curso online. E no curso presencial, em torno de 80 a 90 também mensalmente se formando. Ok, Ricardo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta a gente vai querer saber muito mais ainda sobre o síndico profissional e os outros cursos que a Gabor oferece. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? O HDI Alto Perfil é o seguro que protege o veículo e traz tranquilidade com diversos serviços e vantagens para atender à necessidade do segurado com um preço justo. Com as variadas coberturas adicionais que possui, fica fácil montar o plano ideal, levando em consideração a rotina e hábitos de utilização do veículo. Acesse hdi.com.br e saiba mais! Ele é elegante, divertido, bem informado. Ele é Rami Moscovici e todo domingo
recebe empresários, artistas e personalidades para um bate-papo interessante e descontraído. Estilo Rami, todo domingo, 11h30 da noite. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Estava o Rui no sofá. Veio o vizinho, seu carro amassado. O carro amassado e o Rui no sofá. Estava o Rui no sofá. Veio o chuveiro queimar, o cachorro espirrar. O carro amassado, o chuveiro queimado, o cachorro doente e o Rui no sofá. Porto Seguro Alto. Para você resolver tudo isso sem sair do sofá. Mude para um seguro que vai muito além do seu carro. Consulte seu corretor. Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe. Porque cuidar da sua casa é cuidar do seu bem-estar. Sompo Seguros. Você sempre bem. Esse é o Derlei. E ele vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marine. Você liga, a gente resolve. Acabou. A Tóquio ajuda quando você mais precisa. Simples, né? O que aconteceu? O dente do João caiu. Olha só, finalmente. Finalmente? Esse é um pedacinho do corpo do nosso bebê. É dente de leite, amor, é normal. Normal porque não é o seu. Calma, os outros vão cair também. Todos? A vida é cheia de imprevistos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você, sempre. Lugar de mulher é aonde ela quiser. Mas e se ela quiser o seu lugar? Como é que fica? Duas mulheres com profissões tipicamente masculinas contam como encaram o preconceito. Às vezes a gente está do lado do carro, tem cliente que acha que eu sou a modelo, que está ali só para tirar foto com o carro, enquanto na verdade eu estou ali para dar informações técnicas. E no alto escalão de grandes empresas, a situação é diferente? Elas são menos conhecidas, porém não menos competentes. Quais são os avanços do feminismo no Brasil? Hoje nós falamos, antes a gente ficava quieta. Edição extra, neste domingo, 00h. Estamos de volta com o nosso programa, batendo um papo com o Ricardo Carpati, da Gabor RH. Ricardo, um bom síndico ou um bom síndico profissional, uma boa síndica também, pode não ser suficiente. O que a Gabor pode ajudar, primeiramente, na complementação, na orientação, na formação dos profissionais do dia a dia? Nós temos problema, às vezes, de uma conduta de um porteiro inadequada, que pode causar, talvez, aí um assalto ou um portão da garagem pegar um carro. Quer dizer, o que a Gabor pode oferecer, primeiramente, na mão de obra? Perfeito. O síndico, ele é o CEO. Ele não está na portaria, claro. Ele não está no condomínio o dia inteiro. Eu vou até fugir um pouco da sua pergunta, depois eu volto nela. Sem problema. Perguntam assim, mas eu vou trazer um síndico profissional, ele não está o dia inteiro no condomínio, eu prefiro um síndico morador. Aí eu pergunto, o síndico morador não sai para trabalhar? Sai. O síndico morador não sai à noite para ir num barzinho ou para ir ver um cinema? O síndico morador não vai viajar? Então, o síndico profissional, ele não está no condomínio todo o tempo, mas ele está com o foco no condomínio, é a profissão dele. Ele não vai deixar de atender o condomínio porque ele tem algo mais importante a ser feito, como um síndico voluntário. Qualquer que seja o síndico, profissional ou voluntário, ele não estará no condomínio full time. Então ele precisa de um gerente de linha que faça a produção, exato, entre aspas, ser eficaz. E aí quem que é? É o zelador e o gerente predial. Esse zelador e esse gerente predial precisa ter o conceito desse síndico e precisa aplicar na equipe desses profissionais, treinando e qualificando e exigindo desses profissionais. Como o porteiro, que eu falo que o dedo do porteiro é a coisa mais importante para os moradores dos condomínios. É verdade. Porque é ele que aperta o botão e pode entrar o bandido de automóvel ou a pé. Nós da Gabor hoje oferecemos 2 serviços que são interessantes. Um deles é o treinamento, qualificar
esse gestor e essa equipe de porteiro, de faxineiro, de segurança. A gente tem diversos módulos, a gente qualifica esses profissionais e a gente tem consultoria. A gente tem alguns tipos de consultoria. Uma que eu acho que é bem interessante para quem está nos assistindo agora é a questão de funcionários, procedimentos. Chegou a polícia, o que eu tenho que fazer? Chegou um morador sem controle para abrir o portão, o que eu tenho que fazer? Num caso de emergência, o que deve ser feito? Então, precisa ter um treinamento, uma cartilha, identificando com o que tem que ser feito, eu chamo da Bíblia daquele condomínio, com os procedimentos daquele condomínio, treinamento, mensuração e coerção. E que outros serviços ainda a Gabor pode oferecer para o condomínio? A Gabor é uma espécie de braço direito do síndico. Além de formar o síndico, de prestar consultoria, de treinamentos em gerais, nós oferecemos também normas regulamentadoras. Para quem não sabe o que são normas regulamentadoras, CIPA, Primeiros Socorros, Brigada de Incêndio. Nós oferecemos encargos de salários para condomínios que têm consultorias de encargos de salários. Tem condomínios hoje com mais de 180 funcionários. Então, tem condomínio com um funcionário ou com nenhum funcionário, tem condomínios com 180 funcionários. Então, nós temos uma gama de produtos para ser o braço direito do síndico, para qualificar ele, e fora os eventos que a gente faz. A gente faz eventos, como você citou, que estava num evento no ano passado, 2016 foi esse evento do Airbnb. O ano passado nós levamos o Ricardo Boechat, que é um jornalista muito reconhecido, para falar um pouco sobre corrupção. Esse é um tema importante, eu queria até abordar uma das minhas bandeiras aí, como Ricardo Carpati e como Gabor, é a profissionalização para fugir um pouco do sistema de corrupção brasileiro, de gestor, porque o gestor público, o gestor privado, ele é muito similar em termos de condomínio. Então está comandando, ele é eleito, né? O síndico é eleito e está sendo o líder de uma coletividade. E surgem oportunidades de ele se corromper. Ainda mais em condomínios que movimentam 500, 700, R$1 milhão. Então, a profissionalização também afasta essa possibilidade, porque um síndico que for pego num ato ilícito, acabou a profissão dele. Já um síndico voluntário, ele troca de prédio, ninguém sabe o que está acontecendo, ele pode ser síndico em outro lugar, porque ninguém vai ligar para tirar referências, porque ele está sendo voluntário e ajudando os moradores daquela coletividade. Queria voltar num ponto que você colocou, que a profissão ainda não está regulamentada, mas esse profissional, ele é contratado, ele emite nota fiscal. Normalmente o síndico profissional, ele realmente passa o seu dia visitando os prédios que ele cuida. Eu adicionaria o que você falou, que o momento em que ele está no prédio é intenso, ele está vendo, checando tudo, então a produtividade, tempo, presença, compensa, talvez ficou o dia inteiro lá, mas não foi olhar se estava limpa a escada, por exemplo. E eu te pergunto o seguinte, a reforma trabalhista dá até um pouco mais de tranquilidade nessa contratação, uma vez que traz aí esse benefício dessa terceirização ou dessa contratação, já dá para sentir um efeito de uma procura maior depois da reforma? Eu diria que não percebemos diferença ainda no segmento. A procura, ela está muito grande, é uma novidade de 1, 2 anos para cá e ele vem se aumentando a cada ano. A gente não percebeu que com a reforma teve uma diferença. O que existe na reforma que pode ter uma intersecção com a sindicância profissional que ainda não está regulamentada é a questão do autônomo. Então ela dá mais liberdade e segurança para a contratação de autônomo. E o síndico, ele não deixa de ser um autônomo ou como pessoa física ou como pessoa jurídica. Então, por esse ponto, é uma tranquilidade maior para quem tinha um pouco de dúvida, um pouco de receio de contratar um profissional que não estava ainda ou que não está ainda previsto em lei. Mas como temos na inserção agora, a partir de novembro passado, do autônomo, então quem tinha essa segurança não tem mais sobre isso. Pode ficar tranquilo. Pode ficar Vamos tranquilo. voltar um pouquinho para os congressos da Gabor. Duas questões. A primeira, o congresso, ele está disponível só em São Paulo ou ele já está ocorrendo também nas outras capitais? Em São Paulo nós já fizemos 5 congressos, todos os anos nós fazemos em outubro, no mês de outubro. E agora esse ano, através de algumas parcerias, nós estaremos realizando em mais 5 cidades. A partir do mês de março a gente vai anunciar esses 5 eventos itinerário que a gente vai realizar. Então a gente vai provavelmente para as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, que é um pouco mais carente de evento, de informação, e Centro-Oeste e Sul. São esses nossos objetivos, rodar um pouco todas as regiões brasileiras. Eu percebi também, quando eu estive no congresso da Gabor, realmente uma preocupação de levar informações atualizadas. Esse é o mote principal,
tendência para cá, casos, discussão de casos, advogados, enfim, essa é o foco principal desse congresso? Com certeza, a gente busca trazer referências. Então, quando eu falei do Boechat, por exemplo, do Ricardo Boechat, é uma referência no jornalismo, é uma referência de crítico contra a corrupção. Sim. Então, ele colocar a pulguinha atrás da orelha desse síndico, onde ele pode achar que uma vantagem de receber gratuitamente, por exemplo, uma TV a cabo na casa dele, não é uma coisa tão correta, porque ele tem que ter privilégios. Hoje, uma TV pode ser uma televisão, amanhã um triplex, talvez, claro. Não sei, comparativamente falando. Uhum. Então, a gente tem que sempre trazer novidades. A gente trouxe também no outro congresso um desembargador, o Silvio de Salvo Venosa, onde ele foi fazendo uma analogia do sistema de condomínios em volta não só do Brasil, mas da América do Sul, da América Latina e até nos Estados Unidos, para abrir um pouco a mente desse gestor e para que ele possa adotar práticas diferentes, para que ele possa agregar e não só realizar de maneira eficaz a gestão daquele condomínio, mas também alterar o segmento, profissionalizar e melhorar. Ok, Ricardo, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta eu vou querer começar sabendo de você o seguinte, mesmo pagando um síndico profissional, o condomínio pode cair, mas não me responde agora. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que a gente volta já já. Você não pode perder o maior evento do setor de seguros. Participe de palestras, feira de negócios, shows, sorteio de automóveis e muito mais. O 18º Conec vai acontecer de 27 a 29 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, reunindo aproximadamente 10 mil profissionais. Aproveite excelentes condições de pagamento, com possibilidade de parcelar os valores de inscrição, hospedagem e passagem aérea pelo cartão de crédito ou boleto bancário. Para mais informações, acesse o site www.conec2018.com.br. Você sabia? A Icatu Seguros criou um jogo interativo que ensina a planejar o futuro de um jeito divertido. Acesse vivendoeaprendendo.com.br. Há quase 50 anos, o encontro de Frank Sinatra e Tom Jobim mostrou para o mundo a força da música brasileira. No Todo Seu dessa segunda, olha que coisa, John Pizzarelli, estou falando sério, e Daniel Jobim fazem uma homenagem musical a esse grande momento. Celso Sabadin fala sobre os vencedores da maior premiação do cinema. E a gente fala ainda sobre o canabidiol, que é uma substância que tem salvado vidas quando usada em medicamentos, mas que ainda levanta muita polêmica. É no Todo Seu dessa segunda, 10h30 da noite. Claro que eu estou te esperando, então pode vir, né? Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Sua filha passa o dia brincando na chuva e depois, sem mais nem menos, vem pra você toda gripada. Banho, tô com o nariz entupido. Sem falar que você pode estar lá, trabalhando a vida toda e do nada descobrir. Ih, já posso me aposentar? Pois é. A vida é cheia de previstos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você sempre. Esse é o Derlei e ele vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marine. Você liga, a gente resolve. Acabou. A Tóquio ajuda quando você mais precisa. Simples, né? Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe. Porque cuidar da sua casa é cuidar do seu bem-estar. Sompo Seguros. Você sempre bem.
Neste domingo tem clássico alvinegro. O Santos encara o Corinthians pelo Campeonato Paulista. E no Mesa Redonda, você fica por dentro de todos os detalhes com um time de feras do jornalismo esportivo. Tem ainda a presença do técnico do Timão, Fábio Carilli. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Estamos de volta com o nosso último bloco, entrevistando o Ricardo Carpati, diretor da Gabor RH. Contratar um síndico pode baratear o condomínio dali para frente ou isso é mito? Pergunta maravilhosa. O síndico profissional, ele não é custo, ele é um investimento. Então, muita gente fala, a partir de hoje eu vou gastar R$3.000 a mais, eu, condomínio, para ter um síndico, eu quero de graça um síndico voluntário. Mas o síndico voluntário faz contratações erradas, tem ações trabalhistas por não saber como pagar o funcionário, ou como mandar embora, ou como contratar. Pode ter problemas de segurança, pode ter problemas e deve ter de manutenção por não ter um plano de manutenção. Um síndico profissional evita ações trabalhistas, faz um plano de manutenção, que isso, só o plano de manutenção normalmente diminui 20% a 30% a manutenção do condomínio. Se tem um custo de manutenção de R$30.000, a gente já está falando de uma economia significativa. Então, com certeza, a médio e longo prazo, o síndico profissional diminui custos, traz maior comodidade e diminui custos. E segurança aos condomínios. Então, que fique claro para todo mundo que está nos assistindo agora. É um investimento. É um investimento e não um custo. Ricardo, o teu convite aí para aquele telespectador que se interessou em entrar nessa carreira e gostaria de conhecer a Gabor RH e seguir um curso ou 2 ou 3 daí para frente. Vou pedir licença de falar com você, vou falar agora com o seu público. É uma profissão que está latente e que veio para ficar. Então, se você tem interesse, se qualifique, busque cursos bons, como o da Gabor RH e outros que tem no mercado, mas não vai pelo caminho mais fácil. Infelizmente, o brasileiro às vezes quer um curso rápido de 4 ou 5 horas, muito difícil você se tornar um bom profissional. Então, busque cursos qualificados, venha conhecer a Gabor ou nos ligue para que a gente dê o caminho para você dentro da sua região. O nosso telefone é 23666500 e o site gaborrh.com.br. Ricardo, estamos chegando ao final da nossa entrevista, agradeço realmente. É importante para o programa Seguro trazer também assuntos correlatos, periféricos ao assunto seguro, mas um síndico profissional também vai contratar o seguro bem contratadinho. Obrigado pela sua presença. Boris, um prazer enorme estar aqui com você. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua audiência, o seu prestígio. E no domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Até lá. Hoje, 11h30, Estilo Rami recebe Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran São Paulo. Assista agora, Mesa Redonda. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo. Peça para o seu corretor. Invista. Faça cursos de extensão na Escola Nacional de Seguros. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo.